Olá, equipe de Gave! Nessa videoaula, vamos aprender como calcular as distâncias entre determinadas regiões do espaço. Vamos nessa? Dados dois pontos, P1 e P2, a distância entre P1 e P2, ou seja, a gente tem aqui P1 e P2, pode ser dada como o módulo, do vetor P1, P2. Então, a gente vem aqui, constrói o vetor P1, P2, e a distância entre P1 e P2 vai ser igual ao módulo desse vetor, ou seja, a raiz quadrada de x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2 ao quadrado. Simples, né? Vamos ver um exemplo, então, dessa forma. Determinar no eixo das ordenadas um ponto equidistante de A1, 1, 4 e B, menos 6, 6, 4. O primeiro passo desse exercício, então, é a gente identificar que o ponto P procurado, ele tem coordenadas 0 e y0, Porque se o ponto P pertence ao eixo das ordenadas, a gente tem, então, que esse ponto P vai ter coordenadas 0, y0, o valor de x e o valor de z vale 0. Então, o que a gente tem agora é que a distância de P até A é igual à distância de P até B, uma vez que o ponto ele é equidistante de A e de B. Bom, a distância de P até A é igual a raiz quadrada de 0 menos 1 ao quadrado, depois mais y menos 1 ao quadrado, e por último, mais 0 menos 4 ao quadrado. Bom, isso tem que ser igual a raiz quadrada de 0 menos 6 ao quadrado, ou seja, 0 mais 6 ao quadrado, depois mais y mais 6 ao quadrado, que é y menos 6, e por último 0 menos 4 ao quadrado. Bom, vou só subir aqui um pouco, e a gente vai ter então o seguinte, olhem só. Agora é só a parte algébrica, A gente vai ter aqui raiz quadrada, de 1 ao quadrado, ou melhor, se a gente eleva os dois lados ao quadrado, a gente tem que ter o seguinte, então, podemos cortar aqui as raízes e vamos ter o seguinte, 1 mais y menos 1 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é 16, igual a 36, que é 6 ao quadrado, mais y mais 6 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que é, novamente, 16. Esse 16 vai cancelar com esse 16. E agora, vamos ter o seguinte. 1 mais produto notável, y ao quadrado menos 2y mais 1 igual a 36 mais y ao quadrado menos 12y mais 36. Novamente, vamos ter que y ao quadrado cancela com y ao quadrado. Vamos passar agora esse menos 12y para o lado direito e vamos ter o seguinte, olha, 12y menos menos 2y vai ser igual a 36 mais 36 menos 1 menos 1, ou seja, 10y igual a 36 mais 36 é 72, menos 2, 70, ou seja, y vale 7. Portanto, o ponto P procurado é o ponto 0, 7, 0. O ponto que está no eixo das ordenadas. Bom, vamos agora considerar uma reta R definida por um ponto P1 e pelo vetor diretor V. Então, está aqui em azul a nossa reta R. E vamos pensar também no ponto P0 fora de R, porque se o ponto P0 estiver em R, a distância vai ser nula. Bom, a distância entre P0 e a reta R é dada por esse segmento aqui, pessoal, pelo tamanho desse segmento,
que sai de P0 e desce perpendicularmente até a reta R. Essa distância, né, esse segmento, ele tem comprimento dado por módulo do produto vetorial entre V com o vetor P1, P0, lembrando que P1 é um ponto da reta e P0 é o ponto que a gente está considerando, né, que está fora da reta, dividido pelo módulo do vetor diretor dessa reta R. Vamos então fazer então aqui, né, um exemplo, né, para aplicar essa fórmula. Calcule a medida da altura relativa ao lado BC do triângulo ABC, sendo A, B e C esses pontos dados. Então, olha só o que a gente tem aqui agora. Olha. A gente tem aqui um ponto A, aqui um ponto B e aqui, né, um ponto C. Com isso, temos então, né, o triângulo ABC. Bom, se ele quer achar então a distância, a altura relativa ao lado BC, o que ele quer achar na verdade é a distância, né, entre esse ponto A, a reta R, definida pelos pontos B e C. Olha só. Então aqui vamos pensar que a gente tem aqui, né, a nossa reta R. Então, na nossa fórmula aqui, a gente tem que A para a gente vai ser o ponto P0, o ponto P1 pode ser tanto o ponto B quanto o ponto C, então vou chamar aqui o ponto B de P1, e o vetor diretor nesse caso vai ser o vetor diretor, podemos pegar, por exemplo, aqui, olha, o vetor diretor, vou pegar aqui de verde, né, para ficar bonitinho, dado pelo vetor BC, ou pelo vetor CB, tanto faz. Tá joia? Então, né, o vetor diretor é o vetor BC. Então, vamos lá. Para a gente poder substituir aqui na fórmula, a gente vai usar, então, P0 é o ponto A, ou seja, é o ponto menos 3, 1, 4. Já, o que mais a gente precisa? A gente precisa do vetor diretor V, né? E do ponto P1. O ponto P1 vai ser para a gente, vou pegar o próprio ponto B, então vai ser menos 4, menos 1 e 0. E o vetor diretor para a gente aqui vai ser o vetor BC, ou seja, menos 4 com menos 4, né? Menos 4 mais 4, depois 3 mais 1, e por último, 5 menos 0. Tá joia? Bom, então eu vou só subir aqui para a gente poder usar essa fórmula, e aí vai ficar fácil a gente poder aplicar. Então, né, só lembrando, o nosso vetor V aqui vai ser o vetor 0, 4, 5. Bom, além disso agora, para a gente poder aplicar a fórmula, a gente precisa calcular, né, o vetor P1, P0. O vetor P1, P0 é dado, né, por P0 menos P1. Então, o que a gente tem aqui? P1, P0, P0 menos P1, ou seja, menos 4 mais 3, que dá menos 1, menos 1 com menos 1, que vai dar menos 2, e 0 menos 4, que dá menos 4. Agora, a gente precisa calcular, então, o produto vetorial, né, entre V e o vetor P1, P0. Olha só. Vamos lembrar qual é o produto vetorial? Colocamos aqui I, J e K. Depois, vamos pegar aqui as coordenadas de V, que são 0, 4, 5. E por último, né, as coordenadas do vetor P1, P0, que são menos 1, menos 2 e menos 4. E vamos ter o seguinte, olha, aqui vamos ter menos 16i. Depois, vou fazer tudo certo, né? Pegar as duas colunas e coloco no final, não é isso? Vamos lá? Pega essas duas colunas aqui, então, Ctrl C, Ctrl V, e coloca elas aqui no final. Pronto. Agora sim a gente consegue calcular o produto vetorial entre V em P1 e P0. E vamos ter aqui o seguinte, olha, menos 16i, depois, mais 5j. E por último, 0k. Então, vou colocar 0 lá.
Depois vamos ter o seguinte, olha, mais 4K. E por último, não, né? Mais 10i. Não é isso? Isso. Mais 10i. E depois dá zero novamente. Ou seja, o que a gente vai ter aqui é menos 16i com mais 10i, que é menos 6i, mais 9k. Não, mais 5j, mais 4k, né? Então, menos 6i, mais 5j, mais 4k. Bom, pessoal, então, olhem só, o que a gente tem aqui, então, é que o vetor v vetorial com o vetor P1, P0, é o vetor dado por menos 6, 5 e 4. E vamos agora calcular, né, o módulo desse vetor. O módulo desse vetor, que é o módulo de v vetorial com P1, P0, é dado por raiz quadrada de 36 mais 25 mais 16. Fazendo essas contas aqui, vamos ter o seguinte, olha, 36 mais 25 dá 61, com mais 16 dá 77. Bom, por sua vez, agora falta a gente calcular então o módulo de v. Já o módulo de v é dado por raiz quadrada de 0 mais 4 ao quadrado, mais 5 ao quadrado, que é 25. Ou seja, raiz quadrada de 41. Logo, pessoal, a distância entre o ponto P0 e a reta R dada é dada por raiz quadrada de 77, né, sobre raiz quadrada de 41, ou seja, raiz quadrada de 77 sobre 41. Vamos agora ver como calcular a distância entre duas retas. O primeiro caso é se essas retas forem concorrentes. Bom, a distância entre duas retas concorrentes é nula por definição, uma vez que elas têm um ponto em comum, então a distância entre elas vai ser definida como zero. Se as retas são paralelas, a distância entre essas duas retas é a distância de um ponto qualquer, de uma delas à outra. Então, vamos supor que a gente tem aqui uma reta R e uma reta S. Um ponto P0 qualquer em R e em S, a distância entre P0 e a reta S é a distância, né, entre R e S. Vamos aplicar então agora, né, essa ideia nesse exercício. Calcular a distância entre as retas R e S. Bom, a gente pode agora pegar, né, um ponto na reta R e depois calcular a distância desse ponto em relação à reta S. Vamos lá, olha só. Um ponto que pertence à reta R, basta fazermos aqui x igual a zero e vamos ter aqui, né, o ponto, vou chamar aqui de P0. Quando eu faço x igual a zero, o y vale 3 e o z vale também 0. Tá joia? Agora, a gente precisa de um ponto que esteja na reta S e do vetor diretor da reta S. Primeiramente, vamos observar que a gente tem aqui um conjunto de equações parecido com as equações simétricas, né? Mas nas equações simétricas o x fica positivo, assim também como o z. Então, a equação simétrica da reta S é dada por x mais 1 dividido por menos 2. Eu simplesmente multipliquei em cima e embaixo por menos 2, tá joia? Igual a y menos 1 sobre 4, aqui eu não precisei fazer nada, igual a z mais 3 sobre menos 4. Aqui eu tive que multiplicar também, né, por menos 1, tá joia? Então, aqui a gente vai ter o nosso ponto P1, que é o ponto menos 1, 1, menos 3, menos 1, 1 e menos 3. É só lembrar que aqui fica, né, as coordenadas desse ponto, né, só que negativo. E o nosso vetor V aqui é dado pelo vetor menos 2, 4
e menos 4. Ah, Bruno, posso pegar um divisor desse vetor? Posso. Menos 1, 1 e menos 2 também daria certo. Correto? O que a gente tem agora, pessoal, que a gente reduziu o nosso problema ao problema anterior. E vamos agora utilizar essa fórmula aqui, olha. Tá joia? Para, né, calcular a distância entre as duas retas. Primeiramente, vou subir aqui, correto? E a distância, a fórmula que a gente vai utilizar é exatamente essa fórmula aqui, olha. Vou deixar aqui do lado. Então, já temos P0, já temos P1 e já temos o vetor V. Agora, é só fórmula, olha só. Primeira coisa, vamos ter que calcular o vetor P1, P0. A gente tem que o vetor P1, P0 é igual a P0 menos P1, ou seja, é igual a P0 menos P1, vai dar 1, 3 com menos 1 dá 2, 0 com mais 3 dá 3, tá certo? Olha, 1, 2, 0 menos mais 3, 3, pronto. Agora, então, a gente vai calcular V vetorial com P1, P0. Então, olha só, V vetorial com P1, P0 é dado por, vamos lá, I, né, J, K, depois V, que é o vetor menos 2, 4, menos 4, e vamos dividir aqui, então, agora, né, dividir não, colocar menos 1, o vetor P1, P0, que é 1, 2, 3, isso, 2, 3. Agora, a gente pega as duas primeiras colunas, e agora, determinante. Ctrl C, Ctrl V, coloco aqui e vamos calcular, olha só. Primeiro vamos ter 12i, depois menos 4j, depois mais 4k, depois vamos ter aqui menos 4k, depois mais 8i, e por último, menos 6j, que vai ser o vetor, somando em i, vamos ter 12 mais 8, vamos ter 20, em j vamos ter menos 4 com menos 6, vamos ter menos 10, e em k vamos ter 4 com menos 4, 0. Pronto. Agora, a gente precisa calcular, né, o módulo desse vetor. Né? O módulo do vetor V vetorial com P1, P0 é igual a raiz quadrada, né, de 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado mais 0 ao quadrado. Bom, isso aqui, pessoal, é igual a raiz de 20 ao quadrado, que é 400, mais 10 ao quadrado, que é 100, ou seja, igual a raiz quadrada de 500. Tá ok? Vou subir aqui um pouco, né, para a gente calcular agora o módulo de V. O módulo de V, por sua vez, é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 4 mais 16 mais 16, ou seja, raiz quadrada de 16 mais 16, 32 mais 4, né? 36, que dá 6. Bom, pessoal, só simplificando isso aqui, raiz de 500 é o mesmo que 10 raiz de 5. Vou reduzir aqui um pouco para não ter que ficar arrastando para um lado para o outro. O que a gente tem aqui agora, então, é que a distância entre R e S, né? Só soltar isso aqui, então, né? A gente tem que a distância entre R e S, nesse caso, é igual à distância de P0 a R, nesse caso, de P0 a S, né? De P0 a S
que é igual a quem? A 10 raiz de 5 sobre 6. Simplificando, vamos ter aqui então, dividir tudo por 2, vamos ter 5 raiz de 5 sobre 3. Tá joia? Então, sempre que a gente tiver então duas retas paralelas, a gente pega um ponto de uma delas e calcula a distância desse ponto, né, a outra reta. Bom, o último caso é o caso em que as retas são reversas. Então, vamos pensar que a gente tem aqui uma reta R e S, duas retas, né? Uma reta R e a outra reta S, que sejam RS reversas, né? De modo que R é definida pelo ponto P1 e pelo vetor diretor U, e S é definida pelo ponto P2 e pelo vetor diretor V. A distância entre R e S é dada pelo módulo do produto misto entre U, V e P1, P2, onde P1 é um ponto de uma reta e P2 o ponto de outra reta. Tudo isso dividido pelo módulo do produto vetorial entre U e V. Olha só, vamos então, né, aplicar agora, né, essa fórmula nesse exercício. Calcular a distância entre o eixo X e a reta R. Então, olha só, a nossa reta R aqui está fácil, né? Eu já tenho aqui o vetor diretor dela, né? E o vetor diretor, perdão, e um ponto que está nela. Então, olha só, quem é para a gente a reta S? A reta S é o eixo X. O eixo X, ele tem equação dada da seguinte maneira, olha só, vamos só lembrar. A gente tem aqui y, isso, né? Y vale 0, e o z vale 0, e o x é livre, correto? Então, se você quiser colocar isso na sua forma paramétrica, podemos colocar o seguinte, olha. X igual a t, y igual a 0, e z igual a 0. Então, olha só, um ponto que está aqui na reta S, podemos pegar aqui o ponto P1, que é o ponto 1, 0, 0, por exemplo, ou até a origem, né? 0, 0, 0, 0, 0, 0. E o nosso vetor aqui, que é o vetor diretor da reta S, chamar aqui, que é o V, é o vetor I, correto? É o vetor I, ou seja, é o vetor 1, 0, 0. 1, 0 e 0. Por sua vez, aqui a gente tem que a reta R, que tem a equação 1 menos t, 2 mais 3t, 0 menos t, vai ter aqui então o ponto P2, que é o ponto 1, 2, 0, e o vetor diretor U é o vetor diretor menos 1, 3, menos 1. Menos 1, 3 e menos 1. Pronto. Agora a gente precisa calcular, então, primeiramente, né, o vetor P1, P2. Então, olha só. Vou colocar aqui agora de preto, né? Quem vai ser o vetor P1, P2? P1, P2 nada mais é que P2 menos P1, ou seja, P2 menos P1 vai ser o vetor 1, 2, 0, né? 1, 0, 2 menos 0, 0, 0 menos 0, 0. Agora sim vou ter que subir, infelizmente não vai ter jeito. Bom, a gente precisa agora calcular o produto interno, né? Produto misto entre U, V e P1, P2. Vamos lá? O produto misto entre U, V e P1, P2 é dado pelo seguinte determinante, olha. U, que tem menos 1, 3, menos 1. Depois o V, que é 1, 0, 0, né? E P1, P2, que é 1, 2, 0. Bom, então, vamos lá agora calcular esse determinante. Opa! Desculpa aí. Isso, olha, Ctrl C, Ctrl V nas duas primeiras colunas, né? E vamos ter aqui o seguinte. Olha só. 0, depois 0, 0 mais 0, por último, menos 2, né? Aqui, ó, menos 2. Depois 0,
depois 0 de novo, então 0, 0, e por último 0 de novo também. Então, menos 0, que vale menos 2. Bom, agora a gente precisa calcular o vetorial com V. Então, o vetorial com V é igual ao módulo de I, J, K, né? Opa, isso, depois U e V, né? U é 1, 0, 0, e V desculpa, é U primeiro, né? U é menos 1, 3, menos 1. Menos 1, 3, menos 1, e V é 1, 0, 0. Eu manter a ordem certinha, né? Agora eu venho aqui, copio e colo as duas primeiras colunas. Ctrl C, Ctrl V. Eita, fiz bobagem. Ctrl V. Pronto. Tá aqui. I menos 1, 1. J, 3, 0. E aqui vamos ter o seguinte, olha só. Vamos lá? Primeiro, que dá 0. Depois, menos J. Não é isso? Depois, 0 de novo. Depois, menos 3K. Não é isso? Depois, 0. Depois, 0. Ou seja, é o vetor 0, menos 1 e 3. Bom, com isso, pessoal, a gente vai ter agora o seguinte, olha só. A gente vai ter que a distância entre R e S é igual ao módulo do produto misto entre os três vetores, ou seja, módulo de menos 2, correto? Dividido pelo módulo desse vetor, né, o vetorial V, ou seja, pela raiz quadrada de 0 mais 1 mais 9. Não é isso? E vamos ter aqui o seguinte, olha só. Só para fazer a conta bonitinha aqui, será 2 sobre raiz quadrada de 10. E quando a gente racionaliza, fica raiz de 10 em cima, raiz de 10 embaixo, não é isso? E vamos ter o seguinte, olha, raiz de 10 sobre 5, né? Que fica 10 embaixo e 2 em cima, divide tudo por 2 e vamos ter 10, raiz de 10 sobre 5. Essa, então, pessoal, é a distância entre as retas R e S para o caso em que elas são reversas. Simples, né? Muitas contas, mas simples de serem feitas. Bom, vamos pensar agora o seguinte. A gente tem um ponto P0 e um plano π. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Então, olha só, a gente quer calcular essa distância aqui, olha, do ponto P ao plano π. Tá joia? Essa distância é dada pelo comprimento, né, do segmento que sai de P0 e desce perpendicularmente ao plano A. Essa distância é dada por módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D, onde a gente tem aqui que π é o plano AX mais BY mais CZ mais D igual a 0, dividido pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, olha só, vamos achar a distância do ponto P ao plano π. Então, olha só, vamos lá. O nosso P0 aqui, então, né, é o ponto 2 menos 1, 2, beleza? E o nosso plano π é o plano 3x mais 2y mais 6z menos 2 igual a 0. De modo que a distância entre P0 e π, para este caso, é dado pelo módulo de, olha só, A, nesse caso, vale 3, correto? O B vale 2 e o 6 é o C. Então, olha só, aqui, pessoal, é o A, o B e o C. Bom, e já aqui em cima está quem? X0, Y0 e Z0. Então, olha só o que a gente vai fazer então. Vai ficar o A, X0, 3 vezes 2, mais o B, que é 2 vezes Y0, que multiplica menos 1, mais o C, que é 6, que multiplica o Z0, que é 2, mais o D. Aqui o D aqui, ó,
é o menos 2, correto? Então, espera aí. Então, né, mais o d, que é menos 2, dividido, né, por raiz quadrada. Opa. Raiz quadrada de a ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 6 ao quadrado. Bom, o que isso nos dá? Que a distância de P0 até π vai ser igual ao módulo de 6 menos 2 mais 12 menos 2 dividido pela raiz quadrada de 9 mais 4 mais 36. Ou seja, raiz quadrada, né? Só apagar aqui um pouquinho. Módulo, né? De... Aqui cancela o menos... Opa, perdão. Cancela nada, né? Vamos lá. 6 com mais 12 dá 18. 18 com menos 4 vai dar 14. Módulo de 14 é 14, dividido por raiz quadrada de 49. Bom, raiz quadrada de 49 é 7. Então, dá 14 sobre 7, ou seja, 2. Tá joia? Então, olha só, a distância entre o ponto P0 e o plano π, nesse caso, é igual a 2. Resposta, né? Distância entre P0 e π igual a 2. Não, que π feio, né? Deixa eu mudar isso aqui. Igual a 2. Vamos agora fazer mais um exemplo. Calcular a distância entre os planos paralelos π1 e π2. Observem, pessoal, que esses planos de fato são paralelos. Olha, quem é o N1 aqui? É o vetor 1, 0, menos 2. Quem é o vetor normal ao plano π2? É o vetor 3, 0 e menos 6. Observe, então, que um é múltiplo do outro. Então, eles são, de fato, né, paralelos. A situação que a gente tem aqui é a seguinte, olha. Um plano está aqui em cima, né? E o outro plano vai estar, né, aqui embaixo, né? Então, de forma que eles não se tocam, correto? Então, está aqui para a gente o nosso π1 e aqui o nosso π2. E eu quero calcular a distância entre π1 e π2. Como que eu faço, pessoal? Basta a gente pegar um ponto aqui, olha, P0, e calcular a distância entre P0 e π1. Então, olha só, a distância entre P0 e π2, beleza? A distância entre π1 e π2, nesse caso, é igual, na verdade, à distância entre P0 e π2. Então, quem vai ser P0 aqui? É um ponto no plano π1, correto? Por exemplo, olha só, podemos fazer aqui, se eu pego aqui, olha, z, y igual a 0. Então, se eu faço z igual a 0 e y igual a 0, vai nos dar, então, x menos 2 vezes 0, correto? Mais 1 igual a 0, ou seja, ficou ruim, né? Deixa eu escrever isso aqui de novo, porque eu vou escrever a mesma coisa que eu falei, beleza? X menos 2 vezes 0, mais 1 igual a 0, nos dá, então, né, que x vale menos 1. Então, pessoal, o nosso ponto P0 aqui, então, é o ponto menos 1, 0 e 0. Bom, com isso, olha só que a gente tem, que a distância entre P0 e π2, usando a forma anterior, basta pegarmos o seguinte, olha, a equação de π2, eu vou apagar isso aqui, não estou precisando mais, para não confundir, tá joia? Né? E vou substituir aqui as coordenadas, né, de x0 e y0 e z0, correto? Olha só que a gente vai ter, então, vamos ter módulo, né, de 3 vezes o x0, então aqui, olha, nosso z0, y0 e o x0, né? 3 que multiplica menos 1, menos 6 que multiplica 0, menos 8,
E vamos dividir agora pelo módulo, né, de AB ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de, só lembrando, aqui está o A, aqui está o C, o B vale 0, tá joia? Então, vamos ter o seguinte, olha, 3 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado, né, que dá 6 ao quadrado, a mesma coisa. Então, olha só o que sobrou aqui em cima. Vamos ter aqui módulo, né, de menos 3, 6 vezes 0 dá 0, menos 8, dividido pela raiz quadrada de 9 mais 36. Só reduzir aqui de novo. E a gente agora vai ter o seguinte, olha, módulo de menos 11, que é 11, dividido pela raiz quadrada de 45, não é isso? 9 mais 36, raiz quadrada de 45. Racionalizando aqui, vamos ter raiz de 45, né, sobre raiz de 45. Bom, vamos ter aqui 11 vezes raiz de 45 sobre, né, 45. Se a gente lembrar que raiz de 45 é 3 raiz de 5, vamos ter então 11 vezes 3 vezes raiz de 5 sobre 45. Dividindo esse 3 aqui, vamos ter então, né, 11 raiz de 5 sobre 15. Portanto, pessoal, a distância entre os planos π1 e π2, nesse caso, é igual a 11 raiz de 5 sobre 45. Fácil, né? A gente caiu, né, na verdade, no caso anterior. Vamos então para o nosso último exemplo. Calcular a distância da reta R ao plano YOZ. Bacana, né? Olha só. O plano YOZ, na verdade, é o plano x igual a 0, correto? Então, olha só. Esse plano aqui, YOZ, é o plano de equação x igual a 0. Então, olha só. Um vetor normal a esse plano é o vetor 1, 0, 0. E esse passa pelo ponto também, né? 0, 0, 0. Bom, já aqui a gente tem a reta y, né, igual a reta R. Vamos lá. Então, a gente tem x igual a 3, y igual a 4. Só apagar isso aqui. Opa. E se eu quiser colocar na forma paramétrica, né, eu posso pegar aqui z igual a t, por exemplo. Por que eu fiz isso? Só para mostrar que o vetor diretor dessa reta R aqui é o vetor, né, 0, 0, 1, que é ortogonal ao vetor n. Se V é ortogonal a n, significa o que, pessoal? Eu tenho que V ortogonal a n. Isso significa que R e o plano, né, o plano π aqui nesse caso, são paralelos, né? Então, a gente tem aqui a reta R é paralela ao plano π. Então, olha só o caso que a gente tem aqui, pessoal. A gente tem aqui o plano π. Bonitinho, olha só. E temos aqui o plano π, né? E temos uma reta R que é paralela a esse plano. Tá joia? Então, temos aqui, olha, uma reta R, né, paralela a esse plano. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar um ponto qualquer na reta e calcular a distância. Pegar aqui um ponto P0 até onde? Até o plano π. Então, a distância entre R e π vai ser igual à distância entre P0 e π. Correto? Olha só, quem vai ser agora então o nosso ponto P0? O nosso ponto P0 pode ser 3, 4, 0. Ponto P0 vai ser quem? 3, 4 e 0. E o nosso plano π já tem a equação dela aqui já, olha, que é x igual a 0, né, que é o plano YZ.
Então, olha só, essa distância vai ser igual ao módulo de x, ou seja, só basta pegar o x0, né, que é quem? 3, correto? Dividido pelo módulo do vetor n, né, que é quem? Raiz quadrada de 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. É só lembrar, pessoal, que esse cara aqui é o A, esse é o B e esse é o C, correto? Então, AX0, aqui está o x0, olha, x0, y0 e z0. Então, AX0 dá 3, BY0 dá 0, CY0 dá 0, e nesse caso também o D vale 0, lembrando da equação anterior. Ou seja, o que a gente tem aqui então é quanto? Módulo de 3, que é 3 dividido por 1, ou seja, 3. Acabamos então de achar, né, a distância procurada. Portanto, né, a distância procurada, que é a distância entre a reta R e o plano YZ, é igual a 3 unidades de comprimento. E com isso, pessoal, a gente termina agora então, né, a nossa videoaula sobre distâncias.